viveu cento e não sei quantos anos, o cidadão que não tem ainda nem 40 anos já está pedindo a morrer, percebe? Então não dá às vezes para você entender certas coisas. Mas uma coisa você tem a certeza: se Deus falou algo, para que esse algo venha cumprir na sua vida, você vai ter que ter a intimidade, tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo para ele te guiar, porque ele é professor, ele sabe de tudo, ele sabe as palavras que você tem que falar no momento certo, e muitas das vezes é necessário que eu e você, como igreja do Senhor, você está pedindo: Espírito Santo, o que eu preciso falar hoje? O que eu preciso pensar? Há uma dependência. Se não houver essa dependência, nós haveremos de andar frustrados e com a cabeça cheia, né? Então, a função do Espírito Santo: consolador e auxiliador. O Espírito Santo é descrito em João aqui, 14:26, que ele é conselheiro, ele capacita. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, ele capacita. Significa que todo lugar que Deus te colocar, mesmo na sua mente você se sente incapacitado, ele é capaz de te capacitar. O Espírito Santo, ele é uma pessoa maravilhosa. Olha o que esse versículo diz. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então, aqui esse versículo está querendo dizer: a cada uma pessoa, ele dá uma forma de agir. A cada uma pessoa recebe uma dádiva. Só que o Espírito é o mesmo. Você tem o seu Espírito, que é o Espírito humano. Além desse Espírito humano, tem o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele sempre está em concordância. Em concordância com o Pai. O Pai falou que vai acontecer isso na tua vida e ele vai te auxiliar. E qual é a função de Jesus? Se for possível, ele ser o seu advogado, te justificar. Então, os três trabalham juntos. Então, o Pai, ele falou e vai cumprir. E aí o Espírito Santo vai te auxiliar nessa jornada, nessa caminhada. E aqui é uma dica tão simples. Às vezes, eu sempre costumo lembrar que uma decisão nossa pode mudar a nossa vida. Um atraso pode melhorar a nossa vida ou pode piorar. Então, por exemplo, no domingo, esqueci a minha camisa aqui, camisa preta, passei em média de quase 40 minutos, não achei a camisa. Aí o Gabriel também procurou, a camisa estava aqui, e eu passei por aqui. Tem horas que você não entende, as coisas se perdem. E quem não tem comigo o Espírito Santo já começa a espraguejar, já começa a xingar. Tem coisa que é algo que Deus está te prevendo, está te ajudando, porque quem entende? Então tem coisas que acontecem, não é para o seu atraso, às vezes é para te livrar de algumas coisas. E quem não tem essa visão, o espírito humano, ele não suporta certas coisas. O espírito humano já começa a agir aí, está vendo? Já começa a culpar. O Espírito Santo, ele começa a te dar uma reflexão, faz lembrar algumas coisas para não reclamar, mas o espírito humano é responsável pelas emoções, pelas tristezas, pelas angústias, pelos pensamentos. Então, quando nós estamos em busca da atuação do Espírito Santo por total, nós começamos a equilibrar. O espírito humano, ele é capaz de fazer grandes coisas. Com a ajuda do Espírito Santo ainda avança, né? Então a função do Espírito Santo é capacitar. A outra função do Espírito Santo, João capítulo 16, versículo 8, convicção, nos trazer convicção daquilo que nós estamos fazendo de errado. Às vezes nós fazemos coisas de errado que todo mundo está fazendo. Só que o Espírito Santo de Deus, ele vai e nos lembra. São coisas tão mínimas que o Espírito humano fala: não, isso não é nada. E o Espírito Santo, como ele nos ama como igreja, como um todo, ele faz nós irmos lembrar de coisas mínimas. Semana retrasada, eu estava com o pastor e ele estava me falando que o irmão chegou na igreja dele